casal se separou e não chega a um consenso com relação às decisões sobre os filhos menores. E aí? A guarda pode ir para os avós? É justo? A guarda dos filhos menores no processo de separação é um momento que deveria acontecer de forma harmônica. O casal se separou, a relação entre pais e filhos continua a mesma, ou deveria continuar. Quando isso não é possível, a gente tem a participação do judiciário na aplicação da lei que existe hoje, vigente, ao caso concreto que é levado ao judiciário. Que modalidades existem hoje de guarda de filhos menores? O Lucas vai trazer um pouquinho desses conceitos para a gente seguir aqui refletindo na nossa proposta inicial. O que é justo dentro desse contexto de família. Então, só para conceituar, né, existem no Brasil duas modalidades de guarda. Tem aquela guarda compartilhada, né, onde ambos os genitores tomarão todas as decisões em prol, né, da sua prole. E também tem a guarda unilateral, onde apenas um deles, né, será o responsável pelo desenvolvimento, crescimento, as tomadas de decisões dessa criança. Importante também a gente deixar claro que na guarda compartilhada é importante que ambos os pais tomem realmente todas as decisões, a fim de que essa criança, né, cresça em harmonia, né, tenha o respaldo de ambos os pais. Aí também tem a questão de que se não for dada a oportunidade, por exemplo, do outro genitor tomar esses tipos de decisões, né? Ou seja, se um dos genitores decidir por conta própria, né, não consultar a opinião do outro genitor, é possível então caracterizar, né? A gente vai debater mais pra frente, mas é possível caracterizar então uma alienação parental ou ter reduzida, né, as suas atribuições com relação a essa criança. É importante a gente diferenciar também o conhecimento comum, né, daquilo que está tecnicamente na lei. Às vezes as pessoas confundem guarda compartilhada com guarda alternada. São diferentes. Por que as pessoas confundem? Muitas vezes a gente é interrogado assim: doutora, eu gostaria de ter aquela guarda compartilhada, aí eu não preciso pagar pensão, né? Porque se a criança vai estar metade do tempo na minha casa, outra metade do tempo na casa do outro, então cada um que arque com as despesas quando está na sua casa. Esse modelo não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. É onde a gente tem aquela ideia de que o menor estando com o pai na casa do pai, com a mãe na casa da mãe, naquele momento em que ele está na casa do pai, ele está sob guarda unilateral daquele pai. E aí alterna quando ele vai para a mãe. Ele vai estar sob a guarda unilateral da mãe. Então, nesses momentos de unilateralidade, cada pai e cada mãe decide como tomar as decisões com relação ao menor. Isso é um modelo de guarda que não foi recepcionado no Brasil, apesar de existir no exterior. No Brasil ele não foi recepcionado, nem com a reforma do Código Civil em 2002 e nem com a lei compartilhada, né, lei de guarda compartilhada em 2014. Nós não temos esse modelo dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Então não é possível a gente implementar isso. E às vezes as pessoas perguntam, né? Doutora, mas meu vizinho tem uma guarda assim, né? De duas uma, ou ele tem uma guarda assim porque o casal se resolveu e se ajustou assim, não foi submetido isso ao judiciário, ou mesmo que tenha sido submetido ao judiciário, eles não seguem a regra que está fixada, mas aqui se enquadrou melhor na rotina do casal, né? Ou porque eles entraram num consenso com relação a esse modo de cuidado dos filhos e apresentado ao juiz só para homologar, o juiz entendeu que aquele formato às vezes já estava até acontecendo e estava trazendo, dando resultados salutares para os menores, era o melhor formato para o desenvolvimento daquelas crianças. Então ele vai e só homologa. Mas o juiz não tem margem para fixar uma guarda alternada, porque ele tem que aplicar ao caso concreto a lei. E a lei positivada nossa hoje só prevê 2 tipos de guarda: a unilateral e a compartilhada. É importante a gente definir então o que é compartilhada, já que existe essa confusão entre alternado e compartilhado. O que é compartilhado? Ela é uma regra legal, né, no judiciário. É a que é proposta para os pais, para o desenvolvimento melhor do menor, da criança.
E as responsabilidades são igualitárias, os dois têm o mesmo poder sobre a criança, os mesmos deveres, e a criança usufrui melhor do ambiente familiar, né? Ela evolui melhor, porque daí os dois lares são acolhedores para ela. E a convivência também. E a convivência. Né? Diferente da guarda unilateral, que na guarda unilateral a gente tem fixação de visitas, né? Sim. Na guarda compartilhada a gente está falando da convivência, porque em tese ambos os genitores dividem essa guarda, né? Sim. Eles participam efetivamente de todas as decisões que dizem respeito aos filhos. Eles participam efetivamente de todo o processo de educação, né? Eles têm atribuições muito claras. Quando a gente está falando de fixação de guarda compartilhada através de um processo judicial, é feito primeiro um procedimento de pesquisas, né? Psicológicas e sociais. Então faz uma perícia psicológica e social. A conclusão desse laudo vai trazer ali qual o enquadramento, vai nortear o juiz e o Ministério Público para qual o melhor enquadramento da relação entre os genitores e as crianças para o bem-estar e desenvolvimento das crianças. Então, o que a gente vai estar dizendo? Que há atribuições que o pai vai desempenhar melhor, há atribuições que a mãe vai desempenhar melhor, e quais serão essas? Então, aí divide-se ali as atribuições, as responsabilidades de cada um deles, né? E ambos tendo o direito de gerenciar, exigir um do outro o estrito cumprimento para o bem-estar dos menores, né? Assim como também vai dividir de forma igualitária a convivência familiar. Então, quanto tempo, como o pai vai conviver com o filho vai conviver com o pai, com a mãe, etc e tal. Que casa vai ser a melhor, que domicílio vai ser o melhor para que esses menores tenham como domicílio de referência, é o mais perto da escola, o que esse domicílio apresenta como características após um laudo social, como melhor para aquela criança se desenvolver e crescer, né? Para aqueles filhos se desenvolverem e crescerem. Então, dentro de um ambiente processual, né, a gente vai estar falando de laudos técnicos periciais que vão avaliar aquilo que é melhor para os menores, para o desenvolvimento dos menores, a partir das aptidões dos pais, dividindo de forma igualitária atribuições e convivência. Isso é guarda compartilhada. Então não tem essa história de que vai morar metade do tempo na minha casa, metade do tempo na casa do outro, né? É bonitinho isso, mas muitas vezes na prática não funciona. Seria um ideal? Talvez sim, né? A gente estava comentando aqui de um vídeo do Justus, que eu vi a filha dele comentando, né? A filha caçulinha dele, comentando, não sei se é a caçulinha, é a filha com a Ticiane. Isso. Comentando que o repórter perguntou, mas e como você se sente na casa do seu pai? Você vai na casa do seu pai? Ela falou, não é a casa do meu pai, é a minha casa, né? Então ela tem realmente como referência a casa dos dois genitores. Não tem assim, eu moro com a minha mãe, aquela é a casa do meu pai, como se não fosse dela também, né? A minha casa é aqui com a minha mãe, mas ali é do meu pai. Não, é dela também. Ela se sente inserida perfeitamente dentro desse ambiente. Isso é um ideal, né, gente? Isso é muito bonito de ver, é legal a gente ver isso acontecer na prática, mas não é comum. Apesar de ser o ideal, não é comum, né? O que é muito triste de observar. Porque a gente percebe que nós estamos um pouco distantes do ideal, né, gente? A gente está aí mais perto daquilo que a gente não quer mais dar continuidade nas relações sociais, né? Até porque a relação com os filhos, né, Eduardo, é uma relação que demanda essa proximidade para que eles possam se desenvolver bem, né? Sim, eu acredito que essa divisão, a guarda compartilhada, ela tem os seus deveres e também tem as suas obrigações. E é de extrema importância aos pais estarem juntos no dia a dia dessa criança para eventualmente fiscalizar. Eu acho que é a obrigação dos dois fiscalizar com quem que essa criança está andando, o que ela está vendo nas redes sociais, quais são os horários dessa criança, porque de certa forma está sendo a estrutura dessa criança. Então eu acho que é de responsabilidade de ambas as partes. E como que é na sua vida? Porque a gente percebe, né? A gente que conhece o Eduardo aqui, a gente vê o quanto ele é um pai super presente, né? Conta um pouco daí, como é a sua participação no desenvolvimento do seu filho. Então, lá em casa, a gente passou um período separado e foi exatamente desse jeito que eu tô te falando. Eu participava de tudo, cheguei até a morar em outra cidade assim, mesmo assim
participava de todas as decisões referente a ele, e hoje a gente tá junto, mas mora em casas separadas, e ainda é desse jeito. A gente toma todas as decisões juntos, pensando no bem-estar do nosso filho. E é legal a gente pensar nisso, gente, porque, ó, vamos lá. Tá casado o casal, né? Olha que coisa linda. Tá junto o casal no final de semana, a criança fala assim: pai, eu posso ir na festinha do Antônio? Pergunta pra sua mãe. Aí vai lá na mãe: mãe, posso ir na festinha do Antônio? Pergunta pro seu pai. O pai deixou. Então eu deixo, né? Aí na semana seguinte o casal separa. Aí as crianças vão morar com a mãe ou com o pai. Aí seja lá com a mãe que ela tá. Mãe, eu posso ir na festa do Antônio? Não pode. Mas o meu pai deixa. Seu pai não manda nada. Quem manda sou eu. Você tá na minha guarda, na minha proteção, e acabou, né? Então, não há uma ruptura da relação conjugal do casal. Há uma ruptura da vida e do modo de funcionamento daquela criança. A vida daquela criança se rompeu. Existe um marco ali que diferencia totalmente a vida dela. O antes da separação dos pais e o depois da separação dos pais. Não deveria existir isso. Tinha que ser uma coisa só, um bloco só. Porque as crianças não separaram. Quem separou foram os pais. Então a vida delas devia continuar mesmo, né? Separei, pronto. Mãe, posso ir na festinha do Antônio? Você perguntou pro seu pai? Não, mandei o WhatsApp, ele não respondeu. Enquanto seu pai não autorizar, não vai. Tinha que ser assim. Porque para a criança tem que continuar o mesmo bloco de funcionamento, né? Então, Ju, lá em casa, espero que o Júlio não veja esse vídeo, porque lá em casa é exatamente assim. Ele pede alguma coisa e a gente se comunica primeiro. O Júlio pediu tal coisa, e aí? E a gente toma a decisão junto. E já sim ou não, nem adianta falar com seu pai, porque o que eu falei já está falado, ou vice-versa. Mas a gente toma a decisão junto. É uma maravilha isso, né? E isso é uma responsabilidade com os filhos. Quando a gente tem esse tipo de cuidado com os filhos, a gente nem precisaria de uma demanda judicial para fixar isso, né? Hoje a gente tem, dentro do conjunto legal, a gente fala aqui, artigo 1584 do Código Civil. Artigo 1584 do Código Civil, ele estabelece a guarda compartilhada como uma regra legal. Isso veio através da lei de guarda compartilhada, né? A regra legal é essa. Inclusive, antes dessa lei, a ideia que se tinha é que era assim: a guarda compartilhada é linda, maravilhosa, mas só dá certo se os pais tiverem uma boa convivência. Não, essa lei da guarda compartilhada, ela veio quebrar esse estigma e colocar que os pais têm obrigação de exercer a guarda de forma compartilhada, cada um assumindo suas atribuições, responsabilidades iguais e igual nível de convivência, porque esse é o melhor para os filhos, ele que engula suas dificuldades, né? A gente costuma brincar, só tem um adolescente ou só tem uma criança aqui, não é você. Então haja como adulto, como pai, como a mãe do relacionamento, né? Então assim, ela veio como regra legal. O casal não está se dando bem? Não tem problema. A guarda compartilhada, se ambos demonstram ter condições de exercer a guarda será compartilhada, inclusive imposta pelo juiz ou de ofício. Quando é que a gente não vai impor de ofício ou por sentença, né, essa guarda compartilhada? Quando um dos genitores dizem: eu não quero exercer a guarda. Aí a gente tem um outro panorama, né? Não quero exercer a guarda, o outro fala: não, eu assumo. Aí a gente pode estar falando de guarda unilateral. Regra legal, então, é a compartilhada, né? Agora, quando os dois genitores não estão de acordo, quando os dois genitores, porque às vezes a gente tem a resistência de o outro ali naquela luta por uma demanda de melhoria no relacionamento com os filhos, o outro ainda não entendeu esse processo, até porque esse encontro nosso aqui hoje, né, é muito importante, gente, desmistificar a ideia. O pessoal não tem noção do que seja uma guarda compartilhada. Acha que porque a criança tem uma casa de referência, e na guarda compartilhada a gente tem casa de referência, né, que é onde a criança vai morar ali, né, vai ficar a maior parte do tempo, é a referência dela. Você vai falar assim, um exemplo de referência. Vai dar um endereço na escola de onde a criança reside. Aquele endereço de referência. Ele é um endereço de referência, certo? Então, escolhi a casa da mãe ou escolhi a casa do pai. Esse é o endereço de referência. Agora, essa criança tem esse endereço de referência, mas ela tem como responsável por ela os dois.
né? Os dois são igualmente responsáveis por ela. E apesar dela ter esse endereço de referência, ela tem, por exemplo, a casa do pai ou a casa do outro, né? Seja da mãe, por exemplo, ela tem como referência o pai, ela tem como sua casa também. Quando isso tudo não funciona, nem com reza brava, aí entra uma terceira possibilidade, né? É possível nomear uma outra pessoa para ser guardião? Gente, como não seria possível? Né? Se a lei não previsse isso, seria uma aberração. Porque o que é que a gente faz com essa criança? Ninguém cuida bem, ninguém quer cuidar, né? E aí, vamos jogar fora? Né? Não dá. É uma criança, ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma atenção, ela precisa de norte. Né? E aí, quem vai dar? Pode nomear alguém? Pode, também previsto na lei. Né? Então, que às vezes a coisa não se ajusta nem com o juiz impondo. Né? Então, assim, às vezes ninguém quer, né? Aí quando chega uma situação que nenhum dos dois quer a guarda, aí preferencialmente vai para realmente um familiar, né? Isso está no Código Civil também, 1584, é um dos parágrafos dele, ó, parágrafo 5º. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, definirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. A criança precisa de amparo e condução, né? É como se fosse assim, um órfão de pais vivos, né? Um órfão de pais que não querem ou não têm condições, né? Às vezes querem usar os filhos, querem a guarda dos filhos, mas querem para outras finalidades, para utilizar a relação de poder com a criança para espicaçar o outro cônjuge, né? Isso é comum. A gente vê o tempo inteiro isso acontecendo. E quem é vítima de tudo isso é a criança. Então, um encontro desse aqui é muito importante, porque a gente precisa desmistificar. Quem é que tem obrigação? Tem um lar de referência. Mas quem que tem obrigação? Os dois. Quem tem obrigação sobre a educação daquela criança? Os dois. Por que só um toma a decisão, vou mudar de escola? Só um toma a decisão, precisa de um curso extracurricular. Por que só um toma a decisão, tal viagem é importante? Tal formatura, festa de formatura é importante ou não é importante? Né? Essa é uma decisão que compete aos dois. Competiria aos dois se estivessem casados, não é? Por que com a separação não compete mais? Porque os filhos separaram também? Né? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer, porque a própria razoabilidade, coerência, bom senso, rechaça essa ideia. Mas na prática, a gente vê muita briga desnecessária, prejudicando as crianças por conta de guarda, né? Agora, fica também o questionamento, né? O Estado tem que definir essas regras. É justo também o Estado ingerir sobre como as pessoas vão conduzir a educação dos seus filhos? É justo o Estado definir, né? Impor o seu pensamento sobre o que é melhor atribuição para o pai ou para a mãe na relação com os filhos? Né? Então, assim, às vezes você vai sair descontente. A gente hoje tem um movimento de conciliação, né? Mediação e conciliação. Esse movimento de mediação e conciliação, ele é importante porque ele sempre tenta conscientizar as partes. Dê você mesmo sentença no seu processo. Porque pode ser que o juiz dê uma sentença que desagrade os dois lados. Né? A chance é muito grande disso acontecer. Então, dê você mesmo sentença no seu processo. Ou seja, chegue num acordo, num ponto em comum com o seu adversário judicial. Né? Quando isso não é possível, o juiz às vezes vai realmente ingerir, né, como Estado, representante do Estado, ingerir sobre a vida. E às vezes aquela atribuição que ele determina para o pai, o pai não sente que é a melhor, a mais adequada. Ou a atribuição que ele determina para a mãe não sente que é a mais adequada. E aí? O Estado tem poder? Ele deveria ter esse poder? É justo que o Estado interfira assim? E pelo Código Civil de 1916, a guarda era primordialmente do pai. A guarda era primordialmente do pai. Então, assim, a gente... patriarcal, né? E hoje já não tem mais isso. Então, hoje a gente já... Aí chega a Constituição de 1988, iguala homens e mulheres. É matriarcal, que é só pra mãe. Às vezes. Não é o que está na lei. Mas na prática... na prática é o que a gente vê acontecer, né? Aliás, é uma tendência, a gente vê uma tendência de ainda seguirmos nos mesmos modos do passado. Não que isso seja uma deficiência da sociedade atual, não vejo assim. Até porque eu penso que a gente tem uma tendência a seguir aquilo que já deu certo no passado, porque a mudança, o novo traz ansiedade. A gente não sabe que resultado vai esperar do novo.
Agora, do que já foi feito antes, a gente sabe que resultado esperar. Então, por isso que é tão difícil fazer mudanças. Mas a gente não pode deixar na utopia a igualdade entre homens e mulheres, em todos os sentidos, né? Inclusive no relacionamento com os filhos. Óbvio, homens e mulheres têm características diferentes? Sim. Mas a gente, quando fala de guarda compartilhada, a gente está falando de atribuições diferentes também, né? O que cada um vai desempenhar melhor, né? Agora, a questão sobre o Estado ingerir nas nossas vidas, ela é uma questão muito delicada, né? Ela, por exemplo, é uma questão que vem muito à tona quando a gente fala de a pena de morte, né? Então, será que o Estado tem direito sobre a vida e a morte das pessoas? Será que a gente pode dar todo esse direito nas mãos do Estado? Lembrando Jean-Jacques Rousseau no contrato social, né? Que o povo atribui parcela da sua autonomia, do seu poder coletivo ao Estado como ente fictício. Então, assim, será que eu posso dar esse poder para o Estado? O Estado tirar a minha vida? Ah, mas é só em determinadas situações se você fizer. Mas ele tem poder sobre a minha vida? Eu, cidadão, ele tem poder sobre a minha vida? Então, essas questões elas são muito debatidas, né? Eu penso que talvez uma solução para a gente pensar que é justo, no meu ponto de vista, né? É que o alvo a ser alcançado é o bem-estar do menor. E como o bem-estar do menor, como ele é um incapaz, ele é uma obrigação coletiva, o Estado também é obrigado a tutelar este bem-estar. Se ele é obrigado a assumir responsabilidades, ele também tem que ter espaço para determinar medidas que reduzam os riscos e as responsabilidades também, né? É aquilo que a gente estava falando antes. O pai não pode ser um coadjuvante, ele não pode ser uma pessoa que senta no palco ali do filho para assistir a vida dele acontecer na frente dele e ele sem ingerir em nada. Ele não está assistindo uma peça de teatro. Ele tem que participar. Mas o que a gente vê na prática muitas vezes acontecer é o pai que não tem a guarda ser deixado de lado, né? Ou a mãe que não tem a guarda ser deixado de lado com relação às decisões. E aí quando tem responsabilidades, aí quer dividir a responsabilidade. Aconteceu alguma coisa errada, deu alguma zebra. Então vamos dividir, né? Não pode ser assim. Então, se o Estado também está na obrigação de tutelar, ele também pode participar. Aí talvez sob esse ângulo eu entendo que a gente está falando aí é justo, de uma certa forma não impor, né? A gente não está falando de um Estado totalitário que está vindo aqui dentro da sua casa e impor que você tem que fazer isso. Mas a gente está falando de um Estado que, na ausência do bom senso dos genitores, e sendo demandado, né, princípio do impulso, no juízo natural, sendo demandado, aí sim a gente vai estar, por exemplo, trazendo a lei ao caso concreto. Beleza, agora que a gente teceu sobre os limites, né, da guarda compartilhada, a importância da guarda compartilhada, a questão também da guarda unilateral, mas e aí? E se o pai ou a mãe, né, descumprir alguma determinação, né, com relação a essa guarda? Qual tipo de penalização, né, poderia ser aplicada, ou qual é a forma mais correta, né, de, entre aspas, reeducar esse genitor para que não afete, né, esse descumprimento dessas medidas não afete o desenvolvimento dessa criança? Qual que seria a forma mais correta, mais adequada para a gente chegar, né, a um objetivo máximo, né, mesmo que é a questão do bem-estar dessa criança? Até porque a gente conhece uma muito bem, né, gente? Todo mundo conhece, execução de alimentos. Não pagou alimentos, vai preso. Bravo. Penhora bens, né? Agora, e daí? Não deixou, né, a criança conviver com outro genitor? E começou a fazer campanha negativa. Ou, né, porque a gente ouve assim, a criança de 6 anos falando: eu não vou te visitar hoje, pai. Por quê? Porque eu não quero. Né? É muito interessante, assim. Porque aí se a criança vira e fala pra quem tem a guarda: você não vai, você não quer ir lá com o papai, por exemplo, né? Ou não quer ir com a mamãe? Não quero. Ele não vai porque não quer, né? Aí a criança poderia dizer assim: não quero ser alfabetizada também. Não, isso não pode. Ela tem que ir para a escola. Aí a gente fica assim, então quer dizer que a escola é mais importante do que a convivência com outro genitor? Né? Em que patamar nós estamos colocando a convivência com o pai e com a mãe? Né? A um ponto de que a criança pode decidir não querer ir para a escola, pro pai e para a mãe, mas não pode decidir não querer ir para a escola, né? Então
Estamos reduzindo essa figura, né? Ô Ju, e muitas vezes a pergunta já é tendenciosa, né? Então, hoje você não vai querer ir com o pai? A criança já... Não, então hoje eu não vou querer. Então tá bom, não vai com o pai e fica por isso porque mesmo. porque não quer. Já começa, né? Então assim, aí você vai atribuir para uma criança de 6 anos ela decidir se ela quer ou não quer. E muitas vezes você na entrelinha já levando uma ideia para que a criança se sinta constrangida de não concordar com você. Porque, olha só que interessante, né? Os filhos, gente, isso tem que ficar claro, os filhos têm um desejo imenso de agradar pai e mãe. Eles sofrem quando eles veem que eles ficam entre a cruz e a espada. Eu quero agradar minha mãe, mas para agradar minha mãe tem que desagradar meu pai. Quero agradar meu pai, mas para agradar meu pai tem que desagradar minha mãe. A gente vê muito isso acontecer, por exemplo, da criança não conseguir falar para a mãe que gostou de ir na casa do pai. Sim. Ou não conseguir falar para o pai que adorou passear com a mãe e o padrasto num parque de diversão. É como se ela não pudesse falar isso. Por quê? Porque ela tem dentro dela já uma ideia que é trazida nessa entrelinha, Eduardo, que você trouxe, de que ela vai desagradar esse pai ou essa mãe. Então ela fica meio que circulando e não podendo nem se posicionar com o que ela gosta, com o que ela quer. Imagina o prejuízo disso para o desenvolvimento dessa criança. Não é? Eu acredito que existam várias famílias que se dão bem, mas a gente vê quem tá na mídia. E para mim um grande exemplo assim também é o Neymar, que ele tem um relacionamento tão bom com a mãe do filho, que quando ele pega o filho dele para passar uns dias com ele, o irmãozinho do menino que é filho do novo cônjuge da mãe vai junto. Sim. Que fica claro que o quão esse casal é maduro e pensa na relação familiar, né? Mas então, só para a gente retornar então ao assunto, qual que seria então a forma mais adequada, né, para a gente corrigir esse tipo de situação que a gente estava comentando? No meu ponto de vista, eu acho que não é a mais adequada, pensando no bem-estar do menor. Mas hoje, aquele que não cumpre o que foi determinado, no caso em comento a guarda compartilhada, hoje é a pena, crime, né, configurado crime, artigo 330 do Código Penal, e com detenção de 15 dias a 6 meses e ainda uma multa. Como eu penso que não é bom para a criança, o pai tá preso, né? Então acredito que não é a mais adequada, mas hoje é assim a punição referente a isso. Referente ao abandono, né? No caso, o descumprimento. O descumprimento do regime de convivência, né? Sim, o abandono do pai, sim. Ou seja, o pai que não quer ver a criança, né? Porque a gente também tem uma outra esfera, que seria a esfera da mãe não permitir, ou do pai que está com a residência não permitir que o outro conviva, ou que tenha guarda unilateral não permitir que o outro tenha direito a visitas, né? Que a gente vê. Faz as campanhas. E aí, o que a gente faz? Não é? Porque fica aquela história, né? Tá devendo alimentos, a gente já sabe o que fazer, mas tá devendo o direito de visitar, que às vezes o pai não quer mesmo, mas às vezes o pai quer. Ele tá lutando, ou a mãe tá lutando para estar com aquele filho, e o pai que tem a guarda unilateral não permite. A gente tem mecanismos de defesa, gente. Sim. A gente tem mecanismos de defesa. Um mecanismo, a sentença que fixa direito de convivência é uma decisão judicial. O descumprimento, a desobediência a essa decisão judicial configura crime de desobediência. Também seja abertura de boletim de ocorrência, persecução penal, etc. e tal. A gente também tem medidas cíveis. Por exemplo, a gente pode falar em dano afetivo, no meu ponto de vista, tá? Não que eu tenha visto isso em doutrinas, mas a gente pensando aqui, eu penso que a gente pode falar em dano afetivo não só nas situações em que o menor cresceu sem o convívio com o pai, então ele sofre um dano moral pela ausência, né? Mas a gente também pode falar de dano afetivo quando um dos genitores faz uma campanha negativa em alienação parental, porque a criança já fica dividida, igual a gente estava falando antes, né? Aí fica fazendo campanha na cabeça da criança. Poxa, é muito interessante, né? Quando a gente faz campanha negativa na cabeça de um filho, a gente muitas vezes não atenta que para esse filho vai doer muito mais do que para o outro cônjuge.
Porque esse filho ele vai começar a criar uma ideia dentro da cabecinha dele de menos-valia. Uma autopercepção, né, de si mesmo, ali, uma autopercepção muito prejudicada. Porque se você veio de alguém que não é bom, qual a chance de você não ser bom também? Ou de você ter de alguma forma contribuído tanto, né, com esse término, com esse mal-estar entre os cônjuges, entre os pais? O filho sempre traz a responsabilidade para ele, né? Eu vivi pessoalmente uma experiência muito interessante, porque eu tenho uma filha do meu primeiro relacionamento e eu procurei pensar nisso. Então, assim, ele abandonou a minha filha, né? E foi passar a vê-la, voltar a vê-la quando ela tinha 11 anos. Então, nós nos separamos, ela tinha 5 dias de vida, não tinha nem 30 dias. E ele voltou a vê-la apenas com 11, né? E nesse interregno, eu me casei novamente, meu atual esposo tinha um filho do primeiro relacionamento e ele visitava regularmente esse filho. E então foi quando minha filha, com 8, 9 anos, começou a me questionar: mãe, e o meu pai? Por que ele não vem me visitar? Né? A gente escuta isso aí. O que seria um clichê? Um clichê, porque seu pai é um irresponsável, o seu pai é um ordinário, abandonou a gente, né? Isso é clichê. Mas qual o efeito desse tipo de discurso para essa criança? Um efeito de desamor. Então eu não sou amada, eu não sou querida, eu venho de um pai ruim, né? Então, eu pensando nesse universo todo, eu tomei uma decisão diferente, eu fiz uma escolha diferente. A minha escolha foi não fazer campanha negativa nenhuma do pai da minha filha, mesmo que eu estivesse fazendo uma campanha positiva que talvez não correspondesse bem à realidade, né? Mas eu deixei que a realidade se aparecesse para ela, nua e crua, quando ela tivesse maturidade para tanto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a falar para ela: filha, eu acho que ele não tá visitando você porque perdeu o nosso endereço. Mas eu tenho certeza que ele tá doido pra te achar, que ele ama muito você. Uma hora você vai ver que ele vai aparecer. E dito e feito, né? Parece que o destino colabora, né? Porque ele apareceu mesmo, quando ela tinha 11 anos, né? E aí, quando ele me procurou, até ele teve a primeira visita com ela, passeou num shopping e tal, e ele veio me agradecer. Eu quero agradecer aí, porque você educou bem ela não tem ódio de mim, né? Por todos esses anos aí de abandono. Falei: não me agradeça, porque eu não fiz nada por você. Aliás, se fosse por você, os meus desejos não iam ser tão bons assim, né? Mas por amor a ela, querendo que ela tivesse uma autoestima feliz, saudável, que ela tivesse uma autoimagem boa, que ela se sentisse amada, por ela eu faço qualquer coisa. Então, por ela, eu até pintei você muito melhor do que na verdade eu te enxergava na época, né? Então a gente precisa pensar na repercussão de tudo, todo esse processo de separação, que às vezes é doloroso, no processo de formação daquele serzinho que a gente botou no mundo. Porque ele está em fase de crescimento. E é por isso que a lei traz essas medidas, né, para impelir o cumprimento da lei. Não está tendo alienação parental. Ficando comprovada a alienação parental, o guardião, seja de guarda unilateral ou seja de guarda compartilhada, ele pode ter uma redução do seu poder familiar. Ele pode vir, inclusive, a perder a guarda da criança. Ele pode ser condenado a pagar multa por desobediência, né? Então, assim, a gente tem uma série de mecanismos legais para exigir o cumprimento dessa convivência. Porque a lei não determinou que a convivência ou as visitas, né? A convivência familiar do menor com a família, inclusive prevista no ECA, a gente não determinou que isso é importante só porque a gente decidiu assim, mas porque, com base em pesquisas, a gente chegou à conclusão de que é fundamental para o pleno desenvolvimento psíquico, mental, emotivo, social da criança que ela tenha esse convívio familiar, né? Bom, acho que deu para a gente esclarecer alguns conceitos, talvez contribuir aí com quem está nesse momento se separando, tendo suas dúvidas, e trazendo alternativas para quem está sofrendo, mesmo já tendo decisões judiciais com relação ao cuidado dos filhos, guarda, e visitas e alimentos. Fica aí o nosso abraço para todos os nossos ouvintes. Esperamos sinceramente ter contribuído tanto para pessoas, né, que não são do universo jurídico, quanto para as pessoas do universo jurídico. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.